E aí, pessoal? Bom, trazendo aí para vocês as questões que caíram com o concurso da Transpetro agora, esse domingo passado, né? E eu não tive tempo ainda de estar resolvendo essas questões, e somente agora, pessoal, que eu consegui a me organizar para resolver essas questões. Então, pelos comentários que eu tenho recebidos pelo WhatsApp e por e-mail, muita gente acertou em média, 30 questões nessa prova, né, conhecimentos específicos, né? Então, eu considero que essa prova foi uma prova, assim, relativamente entre o nível médio e fácil. Não considerei essa prova muito difícil. Claro, algumas questões ali vocês tiveram, né, dificuldade, por exemplo, na questão de norma. Então, são questões que pegam bastante. Por quê? Porque dificilmente a gente estuda a norma. A gente parece que é bitolado mais a estudar a teoria e exercícios, né? Mas algumas questões de eletricidade eu vi também com relação à simbologia, tá? Que pegou muita gente. Mas no geral, pessoal, essa prova, ela foi uma prova relativamente mediana, tá? Não foi uma prova muito complicada que a gente vê aí em alguns concursos anteriores. E por isso eu considero que essa prova vai ter a nota de corte bastante alta. Então, alguns alunos aí relataram que tiveram até 75% de aproveitamento nessa prova. Eu acredito que a nota de corte vai estar acima disso aí. Vai estar acima de 70%. Então, assim, pessoal, a estratégia qual que é agora? Continuar estudando, não perder o ritmo, tá? A gente volta a estudar exatamente na semana posterior da prova, tá? Fazendo o quê? Resolvendo as questões uma a uma, tá? Do concurso. E aí, pessoal, aprendendo com o que a gente errou. Verificando quais são as nossas deficiências, o que a gente precisa estudar mais, né? E com esse levantamento, fazendo anotações, escrevendo em resumos, e aí, pessoal, continuando testando, fazendo mais questões, mais exercícios, até conseguir pegar bastante a manha do concurso, ok? Como vocês sabem, algumas questões, elas mudam apenas os dados, tá? Então a Sesgran Rio, ela tem costume de mudar apenas os dados, ou muda alguma coisinha na questão, mas o perfil da questão continua caindo. Então isso aí é uma vantagem para a gente, ok? Então vamos começar uma bateria de resolução de exercícios, começando pela questão 21, que é uma questão que eu tinha até resolvido antes, né, parecida antes aí no nosso canal. Então, questão de tolerâncias e ajustes, que é o próximo assunto para a nossa videoaula virtual, lá, o nosso ambiente virtual lá no Google Classroom. Eu já estou preparando esse material e quero que vocês participem, tá, pessoal? Me enviem e-mails aí, participem, para vocês, na próxima prova, não errarem mais essas questões. Então, olha aqui, ó. Questão 21. A tolerância dimensional consiste em desvio nas medidas de uma peça, advindos do processo de fabricação dentro dos quais a peça pode funcionar corretamente. As cotas do furo e do eixo, tá vendo? Ó, nós temos aqui, que quantificam tais desvios, são representados na figura abaixo. Considerando a figura, o afastamento superior do furo e a interferência mínima são, respectivamente, em milímetros. Bom, então nessa sequência, o afastamento superior do furo e a interferência mínima, qual é? Então a alternativa correta é a alternativa A, o gabarito aponta para a alternativa A, e como é que a gente chegou nessa resposta? Gente, olha a simbologia de tolerâncias, né, e ajustes. Você tem aqui esse zero cortado, onde indica a dimensão nominal, então é isso que está representado aqui, e o que está acima aqui é exatamente o afastamento superior. Então, observando a figura, tá vendo? O afastamento superior vai trazer logo aqui de cara 0,21, né, milímetros. Então, olhando para cá, ó, tá vendo? Ó, a alternativa C, D e E não pode ser. Então, sobrou somente as alternativas A e B. Agora, para o cálculo das interferências, tem uma regrinha que é bem interessante para vocês memorizarem, tá? Para vocês saberem essas fórmulas. Por quê? Porque a Sesgran Rio não vai dar essas fórmulas, então vocês têm que decorar. Então, para o cálculo da interferência,
para o cálculo da interferência, a dimensão do eixo vai vir sempre na frente. Ok, pessoal? Então, aqui, ó. Como é que eu sei que é eixo aqui? Gente, letra minúscula é eixo. Letra maiúscula é furo. Então, o eixo vai vir na frente, ó. Tá vendo, ó? Sempre na frente, tá? E quando for interferência máxima, aí, no caso, você vai colocar a dimensão máxima do eixo. Tá vendo, ó? Máximo e máximo, tá? E depois, você vai colocar o furo e mínima, porque é exatamente o contrário, tá? Lembrando que para calcular as interferências, você pode também calcular as interferências com base nos afastamentos, sendo que na frente, para a interferência máxima, vai vir superior e para a interferência mínima vai vir inferior. Gente, não esqueçam, interferência, eixo, vem na frente, tá? Folga, mínima ou máxima, vai vir o furo na frente, ok? Então, olha aqui, ó. Interferência máxima, a mínima é o que ele quer, então você vai colocar afastamento inferior, que está aqui, ó, do eixo. Está aqui, ó, o afastamento inferior do eixo, 0,28, menos o afastamento superior do furo, que está aqui, ó. Tá aqui, pessoal, ó, positivo, tá? Menos com mais, dá menos, então subtraindo esse valor, a gente vai ter 0,07, que é a resposta alternativa A, ok? Beleza? Então resolvemos essa questão aí, sabendo, memorizando essas formulazinhas aqui. Então é interessante que vocês memorizem as fórmulas tanto da interferência quanto da folga, tá? Gente, considere a representação de uma soldagem na figura abaixo. A soldagem utilizada na figura consiste na aplicação de energia para provocar uma tensão. Pessoal, olha aqui, ó. A dica da alternativa correta, que é a letra A, apareceu no enunciado. Por quê? Aplicação de energia para provocar uma tensão. Pessoal, a aplicação de energia para provocar uma tensão só pode ser a força, tá? Então você está causando a união dessas duas peças aqui com a aplicação da força. Não está sendo com a aplicação de energia térmica. Ou seja, você não está derretendo ambas as extremidades daquela peça. Gente, então, se não tem energia térmica, então as alternativas B, C, D e E estão incorretas, tá? Estão incorretas. Por quê? Porque olha aqui, ó, a aplicação de energia para provocar uma tensão no material de base. Então esse símbolo desse processo de soldagem só pode corresponder à pressão. E no caso vai ser em I, porque olha aqui, ó, a interface entre as duas peças formam exatamente uma face plana que lembra um I. Então é por isso que está correta a alternativa A, tá? Na 23 é uma questão de desenho técnico, conceitos de perspectiva, isométrica, cavaleira. Gente, a cavaleira é aquela perspectiva utilizada nos Estados Unidos, né? Aonde você tem o ângulo entre as faces projetantes formando 30, 45 ou 60. Sendo que o 45 ele é o mais comum, tá? Então essa questão aí, ela também pegou muita gente de surpresa, porque, olha aqui, ó, o avaliador deixou aqui, ó, o 30, 45 e 60. E ele marcou exatamente o 45 porque o 45 é o mais utilizado. Então, só relembrando aqui, na perspectiva isométrica, os ângulos que formam entre as semirretas são de 120 graus, sendo que as projetantes podem formar um ângulo de 60 graus entre si, tá? Olha aqui, ó, eu deixei aqui para a gente verificar, ó, tá vendo? Então, essas arestas aqui, ó, em relação à projetante vertical, vai formar exatamente 60 graus. Na perspectiva isométrica, é a perspectiva mais utilizada por nós aqui, e é a perspectiva, pessoal, que dá a menor noção de deformação da peça, tá? Já na perspectiva cavaleira, você já tem uma pequena deformação, tá vendo, ó? Ou seja, a representação do desenho parece que deformado, tá? E as opções que a gente tem na perspectiva cavaleira são essas aqui, ó, 30 graus, 45 e 60, tá? E existe uma alternativa para você minimizar essas deformações, encurtando o comprimento da peça, aqui nesse caso aqui, ó,
a 1/3, aqui a metade, tá? E aqui, se eu não estou enganado, pessoal, é 2/3, tá? Eu tenho que consultar, eu não tenho certeza ainda. Mas lembrem-se que na cavaleira você vai ter essa angulação aqui em relação à projetante da peça igual a 45 graus. Então é por isso que a alternativa correta que ele marca ali é a alternativa D de dado, ok? Na questão 24, é uma questão de soldagem, simbologia de soldagem, que a gente também precisa estudar bastante, né? Então ele fala a respeito dos tipos de recorte de chapas apresentadas nas juntas soldadas 1, 2 e 3, são respectivamente quais? Gente, esse tipo aqui, ó, de simbologia utilizada é uma junta de topo, onde você tem a união de duas peças pela extremidade. Existem juntas de topo em V, tá? Existem juntas de topo em K, em W, em I, enfim. Todas elas são juntas de topo, tá? No caso aqui ele fala junta soldada, então a número 1 vai configurar como uma junta de topo. Então por isso aqui que a alternativa correta é a alternativa D. E agora para fechar, olha o que vai acontecer. Quando você tem uma extremidade com duas pontas aqui, ó, tá? Esse tipo de junta ele é considerado como junta de aresta, porque você está unindo as duas extremidades de uma peça, né? Esse tipo de simbologia ela pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. Então, por isso que a gente vai escolher, então, aqui está correto a alternativa D. E a número 2 é uma junta em ângulo, né? Porque, ó, tá vendo? Ó, tá formando um ângulo de 90 graus entre as duas peças. Ok, pessoal? E a última questão, questão 25, é uma questão que a gente da mecânica não está habituado e a chance da gente errar esse tipo de questão é grande, porque é simbologia de instalações elétricas. E eu busquei em algumas referências aqui, em alguns livros, essa simbologia, e a número 1, ela exatamente representa a simbologia de um interruptor em paralelo. E a 2, um interruptor intermediário, como está mostrando aqui, ó, tá? Então esse interruptor aqui, paralelo, é o chamado de three-way, onde você tem 3 teclas, tá? E esse aqui é o four-way, onde você pode ter 4 teclas, tá, pessoal? Então eu busquei isso aí na norma de instalações elétricas para encontrar a alternativa correta, que é a alternativa E. Beleza? Pessoal, então, na próxima bateria de questões, da questão 26 a 30, a gente vai entrar em mais assuntos relacionados aí à mecânica, né? E ainda algumas questões aí de elétrica, tá? Que são questões que a gente também não pode deixar de dar uma olhadinha, mesmo que rápida. Pessoal, então até a próxima aí, aguardo vocês na próxima bateria de questões.